Olá, é uma alegria novamente estar com vocês aqui. Quero partilhar o texto da Palavra de Deus, é o Salmo de número 16, o versículo 5, que seja para edificação do coração de todos. O Salmo diz assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Principalmente essa frase final, és Tu que garantes o meu futuro. Eu penso que esse salmo é muito pertinente para o momento que estamos atravessando. E eu espero que ele seja de conforto para você e que você coloque a sua confiança sempre, tão somente em Deus. Todos nós sabemos que o livro de Salmos ele foi escrito para cânticos, é um livro de cânticos, mas também é um livro de orações. E nesse salmo específico, o rei Davi expressa a sua confiança em Deus, dizendo que toda a garantia de vida que ele tinha estava nas mãos de Deus, principalmente a garantia de futuro. A época em que ele vivia, o povo estava afastado, buscando em outras crenças que não o Deus verdadeiro, uma razão de existir, mas estavam também vivendo um momento sem perspectiva de futuro e de vida. Davi, inspirado por Deus, escreve estas palavras de consolo, conforto, mas sobretudo de uma profissão de fé. Ele diz no final do texto: És Tu, Senhor, que garantes o meu futuro. Veja só, o momento que nós estamos atravessando é um momento delicado. Praticamente o mundo todo foi atingido pelo Covid-19. Mais de 50% dos estudantes de todo o mundo tiveram as suas aulas suspensas, mas não é só isso, né? Esta pandemia não afetou apenas a saúde pública, ela está trazendo uma recessão econômica muito intensa e forte que está atingindo as famílias. E o que pensar? Na verdade, nós todos estamos debaixo do mesmo pé, né? Hoje, eu diria assim, governantes e governados, profissionais liberais, trabalhadores informais, estudantes e aposentados estão passando os esbarros de uma crise sem precedentes, não é mesmo? E pensando nisso, eu quero trazer algumas considerações, orientações, instruções para as nossas vidas neste momento, pensando nessa palavra que Deus é a nossa garantia de futuro. Quando Deus é a nossa garantia de futuro, e Davi menciona sobre isso, ele está nos mostrando que esta garantia pode ter uma efetividade através das atitudes que nós tomamos. A primeira atitude que nós devemos tomar é uma atitude de prudência. Prudência é muito importante, ter cuidado. Eu diria até muita calma nesta hora, né? Junto com essa palavra, eu traria também um outro argumento que é sermos precavidos. A Bíblia nos ensina a termos precaução. Se você olha a história bíblica registrada em Gênesis, a história de José, ele fez provisões porque ele sabia que tão logo iria vir uma grande fome sobre aquela nação. O Novo Testamento, ele também nos orienta, mostrando que existe um momento de instrução lá que todo aquele que vai fazer um tipo de projeto ou tem algum sonho, deve se assentar, calcular, para ver se aquilo pode dar certo. Isto é precaução. Da mesma maneira, nós também podemos ser precavidos com respeito às orientações médicas que estamos recebendo hoje, das autoridades médicas, né? Por quê? Porque a palavra que o rei Davi coloca sobre futuro, garantia de futuro, está baseado nas atitudes que nós tomamos agora. O amanhã pode ser melhor do que hoje,
baseado no comportamento que tivemos agora. Então, seguir as orientações das autoridades médicas é muito importante. Isto é prudência, isto é cautela. Mas não somente esta questão. É muito importante que tenhamos em mente que estamos passando por uma recessão econômica tremenda. O esgotamento dos recursos financeiros vão trazer um prejuízo tremendo para o sustento das famílias. Há pessoas que estão nos alertando, especialistas, até para o chamado lockdown, que é a paralisação total. Isso pode trazer um certo, para ser trágico, um colapso na realidade social do mundo. É verdade, as coisas estão acontecendo e podem colocar até em risco, especialmente os menos favorecidos, né, que não vão ter recursos nem reservas suficientes para colocar o pão diário sobre a sua mesa. Nós precisamos, então, pensar sobre isso. É uma análise do momento em que estamos vivendo e uma questão a ser considerada. A outra compreensão que eu quero deixar aqui é que devemos entender que aquele que garante o nosso futuro é também o Deus verdadeiro, que nada o abala. Esta crise, ela não surpreendeu a Deus nem o deixou em apuros. Os homens podem ter sido surpreendidos, mas Deus não é? Os homens podem ficar perplexos, Deus não. Os homens podem não saber o que fazer, mas Deus sabe exatamente o que fazer, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele sabe por onde nós estamos indo e Ele permite e executa todas as coisas segundo os seus propósitos. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Então, é Deus que está sob os controles dos acontecimentos da história e da vida. E por isso nós podemos depositar nele a nossa garantia de futuro. É o que Davi estava falando. O importante é nós entendermos também que nesta crise a gente aprende que o poder bélico, os poderes da tecnologia, da ciência, o poder econômico das grandes nações são tremendamente insuficientes para lidar com os dramas da humanidade, do que está acontecendo no hoje, no aqui e no agora. Quem tem uma resposta para você? Eu diria que somente Deus. Deus é quem pode nos ajudar. Naquela época, Davi não colocou a sua confiança nos príncipes, nos governantes, nos sábios, mas ele colocou a sua confiança totalmente em Deus. E ele vai registrar isso dizendo: és tu, Senhor, que garantes o meu futuro. Eu pergunto, e o teu futuro? Quem que está? Em quem você tem confiado? Onde está a garantia do seu futuro? Essa semana, na segunda-feira próxima passada, morreu na cidade de Nova York um dos maiores empresários do ramo imobiliário. E um homem multimilionário. E o que eu enxergo quando eu vejo isso e vi mais algumas notícias das pessoas que morreram vítimas, né, esse multimilionário, vítima de Covid-19, outros grandes empresários, milionários que estão morrendo pelo mundo afora. O que eu percebo é que ricos e pobres, doutores e iletrados, governantes e governados estão sobre o mesmo risco, estão vivendo a mesma circunstância, estão todos no mesmo barco. E eu diria assim que neste mar revolto em que estamos, eu diria para você com toda a convicção que você deve ter, uma convicção inabalável, que o mesmo Jesus
que morreu e ressuscitou, e que nós celebramos a Páscoa no domingo passado, é este que tem o livro da história nas suas mãos, e é só ele que pode nos levar a um porto seguro. Somente Jesus. Só o Senhor pode segurar as nossas mãos, e é ele que vai conduzir todas as coisas à consumação total dos dias da nossa vida. Porque garantia de futuro está nas mãos de Deus. Mas um outro questionamento que eu deixo aqui, né, a título de provocação, é que você possa pensar que na história que foi através de crises que aconteceram retornos a Deus. Quando a igreja passou por momentos de catástrofes, de guerras, por momentos de fomes, doenças, foram nestas circunstâncias que houve uma grande comoção de um retorno para se humilhar diante dos pés do Senhor, de buscar a presença de Deus. E quando o povo se humilhava, Deus fazia soprar o seu Espírito Santo, e o Espírito vinha sobre a igreja e trazia alento e levantava a igreja do seu abatimento e para uma continuidade de sua missão. Por sinal, esta é algo que nós precisamos perceber, que estamos vivendo, e lembrar que como igreja de Cristo, nós nos apercebemos que ainda continuamos em missão. Mas aí você pode me perguntar, qual é a missão que temos? Que missão é esta? E a Bíblia diz, ide por todo mundo. Essa é a missão que Deus deixou para toda a sua igreja. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazeis discípulos em todas as nações. Eu diria que hoje nós podemos fazer isso, nós devemos, assim, com muita generosidade, sem moderação, levar a semente do Evangelho, a palavra de salvação a essas pessoas que estão sem esperança, sem vida e sem conversão. Porque sem conversão, eles podem até matar a fome deles material, mas eles não vão chegar a bom termo. Essas pessoas estão perguntando, e o nosso futuro, como vai? É hora de nós aproveitarmos a oportunidade e levarmos Cristo ao coração. Mas, por outro lado, nós devemos também, com uma abnegação total, uma presteza assim intensa, levar pão aos necessitados, levar pão a quem tem fome, pão material. Eu diria então que nós podemos, como Igreja de Cristo, levar pão e salvação. Pão para matar a fome material. Salvação em Cristo para levar pessoas à conversão. Esta é a nossa missão. Então, meu querido e minha querida irmã, Igreja de Florianópolis, que Deus muito os abençoe. A minha oração é que quando esta crise passar, nós possamos estar mais quebrantados, muito mais humildes, solidários, mais perto de Deus e do próximo. E que esta palavra possa achar guarida no seu coração, você possa praticá-la e lembrar que, como Igreja de Cristo, nós temos uma missão de levar esperança a quem já está sem esperança, de levar alento a quem está sem expectativa de futuro. Você tem expectativa de futuro? Lembre-se das palavras de Davi. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Que seja sempre Deus, e tão somente Deus, a garantia do nosso futuro. Que Deus muito o abençoe. Eu espero novamente estar com vocês num outro momento.